Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Se não nos expulsas, manda-os para que a manada mande-nos para a manada de porcos." E Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se no monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, ó glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai eterno, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer alguém que tenha recorrido à vossa presença e não tenha o Senhor atendido a nossa oração. Atenda o nosso pedido. São José, valei-nos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire, Satanás, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Amados irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura do livro do Gênesis nos apresenta Abraão, Sara, Agar, Isaac e também Samuel. Deus fez uma aliança para com eles. Pela desconfiança da esposa de Abraão, a Sarai e depois Sara, apesar da desconfiança dela, o filho com a escrava não possuía descendência. Mas nosso Senhor, Deus Pai, olha com misericórdia para com ela. Então diz a ela: também vou enriquecer esse teu filho com as promessas que fiz a Abraão. Deus não esquece de nós. Apesar de fazermos errado, de pecarmos, Deus olha com misericórdia para nós. Um coração que quer voltar-se a Ele. Um coração que quer ter uma aliança verdadeira com Ele. Então, mesmo aos olhos do mundo, um filho feito de... Lembra-se que na Sagrada Escritura não é adultério. Sara estava consciente disso. E a lei permitia. Se não tivesse filhos descendentes, poderia fazer com a escrava, porque a escrava é propriedade.
Depois que teve o filho da promessa, queria deixá-lo. Nosso Senhor diz: não, eu fiz uma aliança, permanecerei e vou dar as graças e as bênçãos para ele também, para que você e ele tenham-se comigo. Volte-se a mim, continue comigo, que eu não te abandonarei, como depois Abraão e Sara queriam abandonar os dois. Apesar de muitas pessoas foram feitos por uma traição ou de um estupro, isso não quer dizer que nós somos culpados disso. Deus lembra sempre daquele coração que deseja se unir a Ele. O Senhor tem misericórdia de nós. No texto bíblico, Jesus, ele vai expulsar um demônio. Ele está na região dos Gadarenos, de Gada. Essa região, fora dos muros de Jerusalém, é conhecida como uma região pagã, idólatra, que adora aos demônios. E nessa região, Jesus passa, porque Ele quer que as pessoas sejam curadas de todos os males. Ontem vimos que Jesus faz um exorcismo, levantando a mão, parando o mar e o vento, ou seja, Ele tem domínio da natureza. Agora Jesus mostra aos seus discípulos que Ele tem domínio da natureza humana. Aqui tem um demoniado. Esse é o último grau da possessão demoníaca, né? É o último grau. Existe a infestação e existe a opressão. A infestação é quando se faz feitiço, bruxaria, etc., com objetos. Aí os objetos da casa se movem ou está no objeto. Então isso é infestação. E tem a obsessão, que é propriamente na pessoa. Antes de falarmos da possessão demoníaca, o demônio, existem algumas pessoas que elas não têm a possessão em si. Não muda o jeito de falar, só muda o jeito do comportamento, mais agressividade. Não, esse é o grau da possessão. Mas tem algumas pessoas que estão obstinadas aos pecados capitais. Por exemplo, a ira. Tem pessoas que convivem conosco, mas o demônio delas é a ira, a raiva, tudo irrita. Ela é dominada por isso em todos os momentos da vida. A ira, a raiva. Outras pessoas, é o sexo. Elas vivem disso. Todo momento, toda hora. É uma obsessão. Para isso. Nota-se que o demônio, o último estágio dele é a possessão. Mas nós convivemos e ele vai entrando dentro de nós através do pecado e se aloja dentro de nós pela obsessão às coisas que não são santas e não são de Deus. E tem pessoas que são obstinadas a essas coisas. Obstinadas ao mal, ele vai penetrando, vai deixando cego, vai deixando surdo, não escuta mais ninguém. E aí, algumas pessoas chegam ao grau do texto bíblico. Vieram muitos possuídos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. O demônio deixa a pessoa violenta, que ele vai fechando e vai tomando conta do seu temperamento. Primeiro grau é a violência e o ódio, a ira, a raiva às coisas santas. A presença de Deus está lá e eles dizem:
O que tem a ver conosco, Jesus? É quem está possuído pelos 7 pecados capitais, mais outros pecados, olham Jesus e dizem assim: o que eu tenho a ver com isso? Ou, não, vamos rezar. Reza você, o que tem a ver com isso? É a palavra. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? O demônio sabe que Jesus é Deus. O demônio sabe da Sagrada Escritura, sabe do valor dos sacramentos, sabe o valor da oração, mas ele não reza, não presta culto, não é humilde. É um anjo decaído. E o demônio conversa. Jesus fica calado. Jesus não responde nada ao que ele tem que perguntar. Receita para sermos sóbrios e vigilantes: não converse com Satanás. Quando ele propõe alguma tentação, fique em silêncio. Diante das suas respostas a ele, são armadilhas para que ele possa atingir você. Não converse. Quem é e tem Deus e vive com Deus, dá ordens. Não tenha medo dele. O medo é uma estratégia dele para ele entrar em você, por meio do pecado. Aí você precisa ter uma virtude da fortaleza. Mas a fortaleza, você lembra a fortaleza que é para enfrentar. Não, a fortaleza é para permanecer calado e não cair na armadilha. Depois, os demônios suplicavam-lhe: se vos expulsa, mande-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: ide. Lembra que Jesus não trocou nenhuma palavra com eles. Eles eram demoniados. O próprio demônio já reconheceu que a presença de Jesus já vão te expulsá-lo. Lembra-se o que você precisa em sua vida: confissão, comunhão, viver em estado de graça, adoração eucarística. Aqui o remédio: adoração eucarística. A presença de Jesus cura. Aqui, ó, sacrário. É a presença dele, ele está aqui. A presença dele cura. A presença dele salva. A presença dele expulsa. Só por causa da sua fé. Ide aos porcos. Foi aos porcos, porque era uma região judaica. Os porcos simbolizavam tudo aquilo que é impuro. Então o judaísmo nem chegou aqui. Os demônios foram aos porcos. Por quê? Simboliza aquilo que é imundo. Porco. Embaixo. Quem é de Satanás vive com coisas imundas, palavrões, pessoas negativas demais, lembra-se sempre do passado, culpabilidade, muito culposa. Aí o de Jesus manda o demônio para onde? Para os porcos, que vivem de lixo e das sujeiras. O demônio sai e vai naqueles lugares que ele possui corpos. Obsessão em pessoas de baixo, pessoas do alto, jamais. Quando vieram, pediram que retirasse da região. Jesus faz o bem. Ali tinha porcos. O que os comerciantes de porcos, apesar de não ser uma região judaica,
mas uma região pagã, saia daqui. Jesus faz o bem. Jesus expulsa o demônio. O que as trevas faz? Utilizando pessoas, dizem a você, saia, nós não queremos. Saia daqui que nós não queremos o seu terço. Saia daqui que nós não queremos essa adoração eucarística. Saia daqui que nós não queremos o seu conselho. Saia daqui que a gente não quer a sua graça. Saia daqui que a gente não quer a sua unção. Saia daqui que a gente não quer as tuas orações. E você precisa da virtude da fortaleza, porque você convive com gente endemoniada o tempo todo, obstinada a fazer o mal, obstinadas a maquinar, obstinadas a tirar você da graça, obstinadas a não dar a você aquilo do qual Deus fez com Agar e o teu filho olhou com misericórdia. Portanto, não converse com ele. Dê ordem. Não tenha medo, ele tem que ter medo de você. Tenha a virtude da perseverança, da persistência. Não desista. E fortaleza para dizer não e para perseverar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.